Quanto tempo você acha que um Cessna conseguiria voar sem pousar? É isso que a gente vai descobrir hoje. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Senta que lá vem história. Lá na metade de 1986, o Dick Rutan, se você não conhece esse cara e você gosta de aviação, dê uma pesquisada sobre ele. Ele quebrou o recorde de circunnavegação do globo redondo da Terra. A aviação sempre surpreende, viu? Ele e Gianna Yeager levaram 9 dias, 3 horas e 44 minutos para dar a volta ao mundo sem reabastecer. Mas o que a gente vai ver hoje é um recorde de tempo voando sem parar, né? Sem pousar, mas reabastecendo durante o voo, com um Cessninha em 1958. Vocês já repararam que os grandes feitos da humanidade aconteceram no final dos anos 50 e início dos anos 60? Quebra da barreira do som, ida do homem para a lua, e esse recorde que a gente vai falar hoje, que vai demorar para ser quebrado, se é que vai ser quebrado algum dia. Anote aí num papelzinho quantas horas vocês acham que o Cessna ficou voando, e aí vocês vão comparar com o que eu falar no final desse vídeo. Deixa um comentário depois aí, né? Só para eu saber assim, quanto tempo você chutou? Só para eu ter uma ideia da margem de erro. Eu vou dizer qual foi o meu chute. Eu chutei que seriam 13 dias voando. E sabe por que 13? Porque precisa trocar o filtro de óleo do motor Continental, que é o motor do Cessna, a cada 150 horas de voo. 150 horas de voo já dá uns 6 dias, né? Então calculei que, jogando o dobro disso, já estaria de bom tamanho aí uns 13 dias. Em dezembro de 1958, 2 jovens resolveram modificar um Cessninha para voar em círculos sobre um deserto ali perto de Las Vegas, que é onde eles moravam, e bateu o recorde de tempo sem pousar. O primeiro recorde foi marcado por John McCready e Oakley Kelly em 5 de outubro de 1922. Foi um Fokker T2. Eles passaram 35 horas e 18 minutos voando sem reabastecer. 13 anos mais tarde, o fato de já poder reabastecer em voo ajudou o Fred e o Al Key a ficar voando sobre o Mississippi por 653 horas e alguns minutos, ou seja, mais de 27 dias em 1922. Com Curtis J1 Robin, que é essa coisinha feia aí, ó. Aposto que você até já rasgou o papelzinho que você tinha chutado. Não rasgou? Eu também. Então, em 1958, o recorde de voo sem pousar já tinha subido para 1.200 horas, que foi o Bill Burkhardt e Jim Hatt. Eles decolaram com o Cessna 172, batizado como The Old Scotsman, sobre Dallas, ali no Texas, entre agosto e setembro. Olha só, 1.200 horas são 50 dias voando. Como é que um Cessna 172 pode voar por dias sem conseguir pousar? Mas sabe o que é pior? Esse recorde desses caras só durou 123 dias, porque a história que eu vou contar agora mostra o recorde de Bob Tim e John Cook, que permanece até hoje, 59 anos depois, e eu acho que ele jamais será quebrado, pelo menos oficialmente. O Bob, ele tinha comprado um Cessninha e ele chamou um mecânico de confiança para ajudar a modificar o avião para bater um recorde. O mecânico se chamava Quenzi e falou: claro, modificação é comigo mesmo. Qual que é a ideia? A ideia é ficar um tempão voando. Aí o cara aceitou o desafio. As modificações no aviãozinho demoraram quase um ano. Incluíram novos aviônicos para a época, como Narco Omnigator MK2 e um piloto automático da marca Mitchell. Só que piloto automático dessa época, ainda mais para um Cessninha, não era nada mais, nada menos do que simplesmente manter as asinhas niveladas. Só isso. O piloto automático não fazia curva, não subia, descia, só mantinha as asas niveladas. E vocês vão saber que o fato de fazer isso salvou a vida deles em determinado momento. Além dessas modificações, foi instalado um tanque de 95 galões na barriga do Cessninha. E tinha uma bombinha de combustível que jogava esse combustível do tanque de baixo
para a asa, na parte de cima, e da asa ia para o motor. O espertinho do Quincy também duplicou as tubulações de óleo do motor, para que fosse possível trocar o óleo e o filtro do motor com o motor funcionando, moçada. Só lá em 1958 mesmo. A porta direita do avião e a parte interna foi tudo removido, ficou só o chão, e tiraram os assentos de trás também, que era para ter um espaço que o cara pudesse dormir ali, né, durante o voo. No lugar da porta rígida que foi tirada, eles colocaram uma porta sanfonada, igual essas aí que vendem em casa de material de construção. Também colocaram uma plataforma do lado direito para que um dos dois pudesse sair pela plataforma e fosse mais para frente e conseguisse abrir a capota do motor para colocar óleo, ou para trocar o filtro e para limpar o para-brisa, porque ficava acumulando inseto, né? Vai vendo a loucura dos caras. Para dormir, eles colocaram um colchonete com uns 10 centímetros de espuma no lugar do assento removido. E o suprassumo da modificação tinha uma pequena pia de aço inoxidável para os dois, né, que seriam dois pilotos, poder se lavar e fazer a barba. O Tim, que é o piloto, né, ele também tinha sido mecânico. E aí ele falou para o Quincy instalar uma linha de injeção direta de etanol, que é álcool, né, para que uma pequena quantidade pudesse ser injetada direto na câmara de combustão, para dar uma limpada na câmara e prevenir o acúmulo de carbono, que fica acumulando carvão, né, nas paredes do pistão e na câmara de combustão. O Quincy falou: não vou fazer isso, que isso vai dar problema. Mas aí o Tim obrigou ele a fazer. Afinal, ele era o chefe e ele criou esse sistema de injeção de álcool direto na cabeça. O Quincy, né, criou o sistema. Aí, em busca de patrocínio, o Tim entrou em contato com a Continental Motors, o fabricante do motor do avião dele, e aí explicou que ele pretendia quebrar o recorde de voo sem parar para pousar. E aí conseguiu convencer o gerente da Continental a dar um motor zerinho para a tentativa de quebrar o recorde. Quando o motor novo chegou, Quincy tirou o motor original do Cessna, instalou o motor novo, instalou a injeção de álcool direto na câmara de combustão, e aí o Tim decolou com seu primeiro copiloto para a longa jornada de tentar quebrar o recorde. Só que logo depois da decolagem teve problemas técnicos e aí voltou. Tentou novamente, mais um problema, voltou depois de alguns dias de voo. Uma nota no diário de Tim, durante esse primeiro teste, até ilustrou qual a inocência que esse pessoal dos anos 50 tinha. Ele escreveu no diário assim que teve um dia que às 4 da manhã o sol nasceu do nada e iluminou toda a madrugada. Só depois que ele foi descobrir que na verdade ele tinha testemunhado um teste nuclear, porque os Estados Unidos faziam teste nuclear nessa época, lá no deserto. E ele estava a 120 quilômetros desse teste nuclear. Na verdade, esse teste inclusive ocorreu durante a terceira tentativa dele de quebrar o recorde. Também foi interrompida essa terceira tentativa porque deu falha nas válvulas de escape do motor novo. Então nenhuma das 3 primeiras tentativas durou mais do que 17 dias voando. E Tim também não estava se dando muito bem com o copiloto dele. Então demitiu o cara. Os problemas mecânicos constantes fizeram o Quincy cansar e ele falou: quer saber? Vou tirar esse motor novo aqui e vou instalar o velho. E aí aproveitou e desconectou aquela tubulação que injetava etanol nos cilindros, sem avisar nada pro Tim, né? E ele jogou, ao invés de injetar etanol lá na cabeça do cilindro, ele desviou uma linha e isso jogava embaixo, por fora da capota, embaixo do motor. Aí o Tim nunca ia ver. O fato é que o motor velho começou a funcionar mais redondinho que o novo depois que ele tirou fora essa linha do etanol. Aí apareceu um novo copiloto. O nome do cara, John Wayne. Não era o ator, né? Mas era um solteiro aí de 33 anos que também era mecânico além de ser piloto. Numa conversa rápida com o Tim ali, ele aceitou fazer o voo para quebrar o recorde. A vantagem do John Wayne é que ele era o cara que sempre saía do Cessna em voo. Ele pisava na plataforma ali que tinha sido instalada do lado e ia lá limpar o para-brisa do avião. Ele adorava fazer isso justamente quando tinha um monte de fotógrafo para tirar foto. Dá uma olhada aí, ó. Daí no dia 4 de dezembro, os dois decolaram com um pequeno Cessninha do aeroporto de Las Vegas.
O FAA, inclusive, tinha autorizado o avião a ser operado com peso superior ao peso máximo de decolagem, até 180 quilos, né? Porque eles estavam com tanto combustível lá que todas as modificações e tudo mais aumentou o peso de decolagem do Cessninha. Agora vem um lance interessante. Para evitar que houvesse fraude, né? Por exemplo, como é que você vai saber que os caras no meio da noite, tipo 4 horas da manhã, eles não iam pousar no deserto em algum lugar e depois decolar para continuar voando no dia seguinte, na quebra do recorde? Então, para evitar isso, eles pegaram os oficiais, os caras que fiscalizam Guinness, né? E aí esses caras foram com o Ford Thunderbird correndo pela pista, aí o aviãozinho, o Cessninha desceu e eles pintaram umas marcas nos pneus do trem de pouso. Ou seja, se os caras pousassem durante a noite, essas marcas que eles fizeram iam sair, e só eles sabiam as marcas que tinham sido feitas. Então era a maneira de se certificar que os caras não iam pousar durante a noite escondidos. Daí um caminhão da Ford também foi modificado, e aí recebeu um tanque de combustível na carroceria e uma bomba, essas de tipo de posto de gasolina, e outras parafernálias aí para suportar a longa jornada do Cessna 172. Quando desse a hora de abastecer o avião, eles combinavam um encontro. Eles voavam um aviãozinho para uma estrada bem longa que tinha no deserto, e eles desciam um cabo com um gancho, e aí o cara do caminhão ficava andando embaixo do Cessninha, como vocês estão vendo na foto aí, ó. E aí eles prendiam a bombinha nesse gancho, subia, aí o piloto, o John Wayne, né, ele pegava essa bomba e enchia o tanque da barriga. E esse processo todo demorava só 3 minutos. Só que esse encontro era feito 2 vezes por dia, eles abasteciam. Mas quando tinha problemas meteorológicos, mudava o tempo, o vento, alguma coisa, aí eles marcavam um novo encontro por rádio em outros horários também. Fizeram 128 abastecimentos no total, mas não façam as contas ainda, tá? Calma aí. Os primeiros dias eles ficaram voando ali perto de Las Vegas mesmo, para ter certeza que os problemas mecânicos tinham sido solucionados. Quando ficaram voando redondinho, eles falaram, agora vamos afastar um pouco, porque ficar voando só aqui ninguém aguenta, né? Aí eles foram para Bleat, que é um outro deserto que tem na mesma área. Porque lá em Bleat era menos montanhoso e eles podiam voar mais baixo. As primeiras semanas passaram rapidinho. Para passar o tempo, os caras liam gibi, ficavam comentando notícias de aviação no portal do G1. Não, brincadeira. Ficavam conversando, ficavam fazendo tipo joguinho assim, tipo, oh, vamos ver quantos carros a gente vai ver durante a próxima hora, quem ganha. E um tentava manter a moral do outro elevada, né? Porque você ficar num espaço confinado por dia só com uma pessoa que não tá tomando banho é complicado. E como vocês sabem, nem tudo são flores, né não? Então, os caras tinham direito a 1 litro de água para tomar banho, uma toalha larga, cada um, e um sabonete, dia sim, dia não. Para fazer o número 2, bem, dizem que essa área lá onde sobrevoaram, no deserto, acabou ficando um terreno fértil, tá? Para ter uma ideia, né? Eles voaram a maior parte do tempo sobre os desertos de Bleat, na Califórnia, Yuma, no Arizona, mas de vez em quando eles também iam mais para oeste, chegaram até Ivan Nuys, na Califórnia, e Los Angeles. Los Angeles era mais para chamar atenção de rádio e TV, para eles poderem, né, fazer aquela publicidade, o pop-up lá que, ó, estamos quebrando um recorde aqui, hein? O Tim escrevia o diário e ele já começava a reclamar das noites mal dormidas. Falta de atividade física, barulho constante daquele motor do Cessninha e, óbvio, falta de espaço para 2 marmanjos daquele tamanho, né? Eles pilotavam em turnos de 4 horas cada um, mas era difícil conseguir dormir ou descansar durante o dia, porque por causa disso, né, o barulho e tudo mais. Aí no 36º dia de voo, o avião voou sozinho por mais de 1 hora. O que aconteceu foi que Tim pegou no sono perto do aeroporto de Bleat, às 3 horas da manhã. Ele tinha acabado de assumir o posto dele e dormiu. E acordou às 4 da manhã, 1 hora depois, na metade do caminho para Yuma. Felizmente, o piloto automático Mitchell ainda estava funcionando. E aí salvou a vida dos caras, manteve as asas niveladas e o avião não caiu porque o cara dormiu. Mas ninguém sabe qual que foi a perda ou ganho de altitude. Terrível, né? Mas vocês sabem o que acontece quando uma máquina fica operando direto, sem sofrer nenhuma manutenção? Pois é, no 39º dia de voo, o gerador elétrico
falhou. E aí, daquele dia em diante, todo o combustível que ficava no tanque embaixo tinha que ser bombeado para as asas, na mão, porque a bombinha parou de funcionar sem o gerador do Cessna. Eles tinham até instalado um geradorzinho assim, tipo um catavento, uma mini hatch, né? Quem quer saber o que é hatch, clica no meu vídeo aí. Só que a potência desse geradorzinho era muito pequena, então não conseguia fazer funcionar a bombinha. Aí no dia 23 de janeiro, 2 dias antes do meu aniversário, eles quebraram o recorde de 50 dias voando sem pousar. E aí eles tomaram uma decisão: vamos continuar voando para ver até onde a gente aguenta. Assim, eles pensavam, né? Assim a gente protege o nosso recorde. Aí no dia 50, eles perderam o tacômetro do motor. Tacômetro é o que indica a RPM do motor. Perderam isso aí. Aí logo depois o piloto automático parou de funcionar. Depois o aquecedor da cabine parou de funcionar. As luzes de pouso pararam de funcionar. O indicador do tanque de combustível da barriga parou de funcionar. E a bomba elétrica de combustível também parou de funcionar. E o gancho, aí eles não conseguiam mais descer o gancho para pegar combustível e comida. Aí eles arrumaram uma outra maneira de descer esse gancho lá para baixo, porque eletricamente não descia mais. Aí depois de 50 dias com o motor funcionando sem parar, as velas de ignição e as câmaras de combustão do motor estavam tão carbonizadas que no início do mês de fevereiro a potência do motor mal dava para fazer o avião subir depois que reabastecia, ou seja, eles desciam para abastecer, enchiam o tanque e depois quase não conseguia mais subir. E aí, finalmente, no dia 7 de fevereiro, eles pousaram de novo em Las Vegas. Só que antes de pousar, teve que ir o carrinho lá com os fiscais, né, para verificar se os pneus ainda estavam com as marcas branquinhas que eles tinham feito. Tava com as marcas, aí pousaram. Aí os dois precisaram até de ajuda para sair do avião, cara. E o avião tava coberto de mancha de vazamento de óleo, insetos, e imagina como é que tava esse avião. Mas qual que era a meta do Tim? A meta era provar que um avião mesmo pequeno é seguro para voar. Vocês acham que ele conseguiu provar isso? Foram 64 dias, 22 horas e 19 minutos de voo contínuo, sem parar. É ou não é impressionante isso, cara? O lendário Cessninha hoje ele tá pendurado no saguão do Aeroporto Internacional de Las Vegas. E por que que eu acho que esse recorde não vai mais ser quebrado? Porque a gente vive hoje, né, na época que a gente vive, a segurança é o valor mais importante da sociedade. E os órgãos de fiscalização, eles não permitiriam hoje em dia que se fizesse alguma coisa desse tipo, sabe? Você jogar um gancho para puxar uma bomba para abastecer um avião de um caminhão, isso não ia ser aprovado. Então é por isso que eu acho que esse recorde jamais vai ser quebrado. E aí, gostaram da história de hoje? Então, deixa o joinha. Esse é mais um capítulo do Senta que lá vem história. E até o próximo vídeo.